ouvir o que você vai falar, dá um friozinho na barriga, dá um negócio assim, mas no final tudo dá certo. Amém. Abra sua Bíblia então, no Salmo 116. Eu gosto muito de salmos, gosto de toda a Bíblia, mas eu gosto desse salmo. Vamos ler aí do 1 até o 9. Salmo 116, versículo de 1 a 9. Olha só o que o salmista está dizendo aqui. Amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Estava batido, mas Ele me livrou. Volta, minha alma, a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Continua com seus olhos fechados. Pai, esta é a tua palavra, Senhor. Senhor, eu não quero falar nada de mim mesmo, porque de mim, Senhor, eu não tenho nada para falar para os teus filhos, para os meus irmãos. Mas é o teu povo, Senhor, que está aqui nessa noite para ouvir a tua palavra. Portanto, Deus, prepara cada coração, que ela seja uma terra fértil, Senhor, para receber essa palavra e que ela venha germinar e produzir frutos, Pai. Que possa receber cada um aqui nessa noite uma palavra, ó Deus, que vá de encontro à sua necessidade, ao seu clamor, aquilo que veio buscar aqui nessa noite, porque todos nós viemos buscar aqui o Senhor e do Senhor alguma coisa. Portanto, nessa noite, Pai, eu lhe suplico, usa-me como um canal de bênção aqui, que a minha boca não venha falar de mim mesma, mas que venha ser um instrumento do Senhor para trazer aquilo que os teus filhos, ó Pai, vieram buscar aqui nessa noite. Portanto, manifeste-se de forma gloriosa, porque tudo aqui é teu, tudo aqui é para a glória do teu nome. Nada aqui, Senhor, é para grandeza, é para engrandecimento do homem. Queremos descer à casa do oleiro para que o Senhor venha nos refazer, para que para a glória do teu nome o Senhor venha aparecer, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos nesta noite. Queridos, esse salmo, ele é de uma profundidade tremenda. Às vezes a gente começa a ler a Bíblia quando na verdade o Senhor diz que nós devemos meditar na palavra, nem que seja um versículo, mas que você pegue e comece a meditar, até aquilo trazer luz, trazer entendimento do que o Senhor quer falar através daquele versículo para a sua vida, porque a palavra do Senhor, ela nos direciona, a palavra do Senhor, ela traz para as nossas vidas aquilo que nós precisamos, seja em qual área, seja qual situação, para todo o âmbito da nossa vida, a palavra do Senhor, ela tem resposta. Todos quanto eu sabem que os salmos, os livros de salmos foram escritos por Davi e alguns outros salmistas, né? Como Moisés, Asaf, Coré e assim vai. E todos achavam momentos para descrever o que estava sentindo. Se você abrir todo o livro de Salmo, do capítulo 1 ao 150, sempre que você lê algum versículo, algum capítulo, aquilo vai identificar com a sua vida, com o seu momento que você está vivendo. Por quê? Porque o que não faltava na vida desses salmistas eram momentos adversos para que eles viessem a compor os salmos. Então tem momentos que eles escrevem tendo um momento de tristeza, momentos de alegria,
momentos de tribulação, momentos de opressão que vinham sobre eles, momentos de paz, momentos de guerra, momentos de conforto, momentos de tribulação, de angústia, momentos de gratidão, como esse salmo. Esse salmo é um louvor a Deus, a gratidão pelo aquilo que Deus fez na vida deste. Então Davi, ele começa a explicar aqui: eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor de uma forma tão intensa, porque eu sei que o Senhor me ama também. E quando o apóstolo João escreveu o Evangelho, lá no capítulo 3, ele tentou encontrar alguma forma de explicar esse grande amor de Deus por mim, por você. E ele então recebeu uma revelação do Espírito Santo de uma maneira simples, porque o Evangelho, ele é simples, a linguagem do Evangelho é simples. Então o Espírito Santo disse para ele: coloca aí, escreve aí, deixa relatado que a única forma de você expressar, a única forma de você explanar o amor de Deus é deixando escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então é a maior revelação do amor de Deus deixado escrito nas Escrituras. Então Davi, ele pega esse conhecedor desse amor de Deus, ele começa: eu amo o Senhor. E por que o Senhor me ama? Então ele vai explicar para nós todo esse salmo. Ele começa a explicar: eu amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz. Eu amo o Senhor porque no meio de um clamor coletivo, como está aqui hoje, no meio de um culto como esse, o Senhor ouviu a minha voz. O salmista está querendo dizer que ele não está dizendo que Deus ouviu a voz do irmão, do ciclano, do fulano. Ele está dizendo que Deus ouviu a voz dele. Isso é uma experiência singular, particular dele. O Senhor ouviu a minha voz. O que ele estava querendo dizer era uma consciência de fé. Que ele estava dizendo: o Senhor ouviu a minha voz. O profeta Isaías disse que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir. Ele começa: eu amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz. E você pode me perguntar: irmã, mas como que no meio de tantas vozes, no meio de um clamor, no meio de um culto como este, onde um canta, um grita, um chora, um dá glória, um salta, por que ele disse assim, que o Senhor ouviu a voz dele? Deixa eu te dizer uma coisa. Tem duas coisas em nós, seres humanos, que pode ser parecido, mas nunca vai ser igual. Primeiro é o cabelo. O meu cabelo pode ser parecido com o cabelo da minha irmã, mas não é igual. O meu cabelo pode ser parecido com o da irmãzinha ali, mas não é igual. O pH dele vai ser sempre diferente, porque se todo o cabelo fosse igual, DNA não seria feito pelo cabelo. É verdade, doutor? E a outra coisa que nos diferencia uns dos outros é a voz. A minha voz pode te lembrar um parente seu. A minha voz pode te lembrar um conhecido seu, mas não é a mesma. Ela só lembra, ela só parece, mas ela não é a mesma. Por isso que ele disse: eu amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz. E quando ele disse que Ele ouviu a minha voz, porque Ele conhece a minha voz. No meio de tantas pessoas, no meio de tantos irmãos louvando, adorando, ele declarou, ele fez essa afirmação: o Senhor ouviu. Aí você me diz assim: irmã, mas por que ele tinha essa certeza, essa fé de que Deus ouviu? Olha só, eu amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Porque Ele ouviu a minha súplica. Tem uma tradução aí que diz assim: porque Ele ouviu o meu clamor por misericórdia. Então eu amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz, porque Ele ouviu o meu clamor por
misericórdia. O que ele está dizendo é o seguinte: ele não me ouviu, ele não me atendeu naquele momento que eu estava triste, que eu estava angustiada, que eu não via saída para o meu problema, que eu não via uma solução para aquilo que eu estava passando. Ele ouviu a minha voz. Não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu estou na igreja toda sexta, todo domingo, toda quinta. Ele ouviu a minha voz por misericórdia. E deixa eu te dizer uma coisa, querido. É por causa dessa misericórdia que você está aqui hoje. É por causa dessa misericórdia que a sua família vai vencer. É por causa dessa misericórdia que os teus sonhos não vão morrer. É por causa dessa misericórdia que você tem o seu nome escrito no livro da vida. Aleluia! Glória a Deus por isso. A misericórdia é uma bênção. A misericórdia, ela é tremenda. A misericórdia, ela nos iguala. A misericórdia, não importa. Ela nos iguala diante do Senhor, com aquele que tem com o que não tem, com aquele que é com o que não é, com aquele que tem diploma com o que não tem diploma, com pobre, com feio, com rico, com bonito, com branco. A misericórdia nos iguala diante do Senhor. E é a misericórdia que nós temos visto todos os dias na nossa vida. É por causa dessa misericórdia que nós estamos vencendo esse ano e vamos entrar 2016 cantando e adorando ao Senhor por causa dessa misericórdia. Aleluia! Glória a Deus! Bendito seja esse Deus misericordioso na nossa vida. É por causa dessa misericórdia. Daniel, pega um pouquinho de água. É por causa dessa misericórdia que nós estamos aqui hoje nesse culto, adorando a esse Deus que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. É por causa dessa misericórdia que você vai sair daqui hoje dizendo assim: eu tenho certeza que o Senhor ouve a minha voz. Eu tenho certeza que o Senhor conhece a minha voz. Sabe, querido? O nosso clamor diante do Senhor, Ele produz algo tremendo. Ele traz uma resposta gloriosa. E essa voz, quando ela é identificada, é sinônimo de que o Senhor, Ele jamais erra o endereço da bênção. Toda resposta tem o endereço certo. Toda bênção tem o endereço certo, porque o Senhor identificou a sua voz por misericórdia. Mas ele continua dizendo aqui: eu amo o Senhor porque Ele ouviu o meu clamor por misericórdia, porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos. No momento em que nós começamos a clamar, o Senhor, Ele começa a parar tudo e dá uma atenção especial, porque Ele conhece. Ele diz assim: não, quem está clamando lá é o Elias, eu conheço a voz do Elias. Quem está clamando lá é o Ronaldo, eu conheço a voz do Ronaldo. É a Cristina, minha serva, eu conheço. É o Merquior, eu conheço a voz do meu servo. Eu vou me inclinar, eu vou chegar até os ouvidos deles, porque eu quero ouvir esse clamor, porque esse clamor vai fazer com que a minha misericórdia atue na vida dele, que a resposta venha, que o milagre chegue e que tudo aquilo que eles estão precisando aconteça, porque eu me inclinei para ouvir o clamor do povo. Querido, clame, porque esse Deus, diz a palavra aqui, porque Ele se inclinou para mim. Sabe o que isso significa? Que só se inclina quem pode se movimentar, não é verdade? E Jó não sabia disso. Jó capítulo 19, versículo 25 diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Só se inclina, só se movimenta um Deus que tem controle sobre todas as coisas, um Deus que pode todas as coisas. E Ele está dizendo nessa noite assim: clame, porque eu vou me inclinar até você. Eu quero responder o seu clamor. Glória a Deus. Isso aqui não é balela, não está escrito aqui. E eu falei com Deus: Senhor, eu não quero sair de nenhum versículo desse que eu leio, para que o teu povo venha entender de uma forma gloriosa, poderosa, a manifestação do teu amor, da tua grandeza, quando nós clamamos a Ele. E Ele vai dizendo assim: como o Senhor me ama, como o Senhor ouviu a minha voz e respondeu o meu clamor por misericórdia,
fazer algo pelo Senhor. Com certeza alguém me perguntou: o que você vai fazer? Ele disse assim: então, invocar-o-ei enquanto até eu conseguir minha casa própria. Invocá-lo-ei até eu conseguir pela porta de Deus. Invocá-lo-ei até o Senhor me fazer um grande pastor, um grande pregador. Foi isso que o salmista disse? Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Querido, o segredo está em viver. Preste atenção, o segredo está nisso. Grave isso. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Mas quando ele disse isso, quando ele fez essa afirmação, esse pacto, esse desejo de permanecer na presença do Senhor, independentemente da situação, invocá-lo-ei enquanto eu viver, acredito eu, porque a Bíblia me dá essa condição de imaginar, né? Eu só não posso dizer que está escrito, mas eu imagino que o adversário nessa hora disse assim: você vai invocar enquanto você viver? Então espera aí que eu estou chegando. E ali começou, olha só o que diz: cordéis da morte me cercaram. Sabe o que o salmista está querendo dizer aqui? Que quando você toma uma posição de estar na presença do Senhor, de buscar só a Ele, de adorar só a Ele, de querer viver só para Ele, você vai desagradar o adversário da sua alma, porque o adversário da minha e da sua alma não é o vizinho, não é o fulano, não é o ciclano, é o império das trevas, é o nosso arqui-inimigo. Quando ele disse isso, invocá-lo-ei enquanto eu viver, o mundo dele começou a desmoronar. Tudo começou a mudar na história. E ele diz assim: cordéis da morte me cercaram. Quer dizer, ele foi amarrado. Angústias do inferno se apoderaram de mim. A morte mata, o inferno decolhe. Tudo aquilo que, todo sentimento, tudo aquilo que era ruim, tudo aquilo que angustiava a alma, tudo aquilo que aprisionava a alma, que privava aquela alma de sentir alegria, prazer, satisfação, começou a vir sobre ele de uma forma contrária. Angústias do inferno. Quem é aqui que sente angústia de vez em quando aí? Aquela sensação terrível. Parece que o nosso coração está apertado. Parece não estar apertado. Angústias do inferno me cercaram, se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Mas, queridos, como ele disse que invocá-lo-ei enquanto eu viver, ele estava quase morto, mas não estava morto. Ele estava passando por situações terríveis, mas ele ainda tinha vida. Se tem 99% já está decretado morte, mas tem 1% e está lá o aparelho, pip, 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 tem vida, tem chance. Passou todo mundo, só tem uma vaga, pip, pip, tem chance, tem vida. De repente hoje você entrou aqui com a sensação de que já não tem mais saída para esse problema que você está vivendo, já está quase tendo eutanásia, mas tem 1% de chance, tem vida. E é nesse 1% que o Senhor entra para mudar a história, para fazer aquilo que Ele precisa fazer, para mostrar para mim e para você que Ele é Deus no céu e na terra. Ele se levanta em favor da minha vida e da sua vida, da sua casa. O Senhor está dizendo nessa noite, e que nessa causa que você está passando, que eu estou passando, Ele está dando uma atenção especial a Deus. Saiba que a sua lágrima, querido, não fica aqui não. A Bíblia diz que as nossas lágrimas são registradas no livro do Ele estava quase morto, mas ainda ele não conseguia falar. Mas Deus não precisa de voz para responder.
Por acaso alguém ouviu a voz de Ana quando ela estava lá com os lábios batendo como se fosse peixinho? E o profeta achou que ela estava embriagada, ela estava ali clamando por um sonho, por um desejo. O Senhor não precisa de voz, porque Ele já conhece a minha voz, Ele já conhece a sua voz. Somente o som que saía do coração. Olha só. Então ele invocou o Senhor naquele momento de angústia. Queridos, tem momentos na nossa vida que quando nós ajoelhamos ou sentamos, porque não existe regra para orar, você ora em pé, você ora dirigindo, você ora sentado, não importa, o negócio é orar. Que a gente não consegue soltar uma palavra, a gente só chora. Ou às vezes a gente fica ali querendo falar alguma coisa, mas o coração está tão apertado, aquilo está trazendo tanta angústia, tanto peso, que nós não conseguimos falar e acabamos dizendo assim: Senhor, Tu sabes o que eu preciso. Não saiu nenhum som da sua garganta, mas o Senhor ouviu. E ele disse assim: então eu invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Aí esse salmista, ele entra numa característica de Deus. Olha só o que ele diz: justo, piedoso e justo o nosso Deus. Sabe o que ele está querendo dizer isso? Piedoso e justo é o Senhor. É porque no Salmo 89, a partir do versículo 19 até o 22, se não me engano, descreve ali, sabe, que o trono de Deus, as bases do trono de Deus é justiça, é juízo, é verdade e misericórdia. Não tem nada mais que alegra um ser humano do que você ver uma causa sendo julgada com justiça. Não é verdade? A Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra, não é verdade? Por quê? Quando você sabe de uma causa que está sendo julgada, que já aconteceu o veredito, você pergunta: como foi o resultado? Foi assim, foi justo. Traz prazer. A justiça de Deus, isso é uma característica de Deus, é um atributo de Deus, a justiça. Ele é justo. Eu gosto muito de pedir a Deus. Eu tenho esse hábito de orar a palavra. Eu até conversando com Jéssica, eu sempre digo para ela: ore a palavra. E eu sempre falo com Deus: Senhor, julga as minhas causas segundo a Tua justiça. Porque eu posso achar que eu estou certa, mas eu estou errada. Eu posso achar que eu tenho razão, mas o Senhor sabe que às vezes eu não tenho razão. Então, quando Ele julga com justiça, a Bíblia diz que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E quando a vontade dEle impera sobre as nossas vidas, ainda que não é aquilo que nós estávamos desejando, ainda que não é aquilo que nós estávamos esperando, mas ela traz um conforto, porque você vê Deus agindo na sua vida. Nós temos o hábito de achar que Deus tem que dizer sim para tudo aquilo que nós queremos. Quando nós não entendemos que não de Deus também é resposta que nos livra lá na frente. Nós só vemos um momento, só o agora. Mas ele diz assim: piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Estava batido, mas Ele me livrou. Volta minha alma a ter repouso, pois o Senhor me fez bem. Olha só. Porque Tu, Senhor, livraste a minha alma da morte. Olha, ele começa a relatar os livramentos que ele teve. Foram 3. Tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Olha que Deus tremendo. Você se encontra em alguma situação assim? Deixa eu te falar uma coisa. Se sua alma se encontra perto da morte, o Senhor está te dizendo que Ele vai te socorrer nessa morte. Não sei se alguém conhece, mas existiu no passado uma profissão de carpideira. Então aquelas mulheres pagas, né, para chorar no velório. Quando ele diz aqui que o Senhor livrou os meus olhos das lágrimas, ele está querendo dizer o seguinte: que hoje Ele está pondo um fim
diminuindo essa tristeza sua. Ele está secando as suas lágrimas. Ele está trazendo um novo cântico para os seus lábios. Salmo 30, versículo 5 diz que o choro pode durar uma noite, pode durar um tempo, uma semana, um mês, um ano, mais do que isso. Mas ela dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Lamentações 3, a partir do versículo 22, ele diz que eu devo trazer à memória aquilo que me dá esperança, sabe? E o que te dá esperança nessa noite? São as promessas do Senhor. As promessas de que o seu nome está escrito no livro da vida, de que você é salvo, você está buscando salvação. E outras tantas mais que o Senhor tem nos feito. Essas promessas, elas nos trazem vida. E às vezes nós ficamos abatidos porque a palavra de Deus diz, lá em Provérbios, que a esperança diária, ela adoece o coração. Às vezes você hoje entrou aqui com o coração abatido, com o coração desanimado, com a alma angustiada, porque aquilo que você estava esperando não veio, aquela resposta que você precisava ainda não aconteceu, aquela solução do problema não chegou, mas o Senhor está dizendo que no tempo dele, na hora dele, ele vai trazer aquilo que ele precisa para você nessa noite, aquilo que eu preciso, porque primeiro a palavra que ele usa, ela encaixa na minha vida, para depois eu trazer. Ninguém está aqui à frente trazendo uma palavra, primeiro o Senhor fala conosco. E ele vai dizer mais, porque o Senhor livrou a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas, os meus pés da queda. Todo laço que foi preparado, toda armadilha que prepararam para ele, o Senhor o livrou. Não é isso que está escrito lá no Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, meu Deus, ele me livrará do laço do passarinheiro. É interessante esse salmo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Sabe o que eu entendo disso? Que o sol vem para todos, a chuva vem para todos, mas a sombra só vem para aquele que está debaixo do esconderijo do Altíssimo. Glória a Deus. Sabe? Significa que todos lá fora podem estar passando o mesmo problema que eu e você, mas se eles não tiverem o Senhor como seu esconderijo, provavelmente a resposta que eles esperam não vai acontecer. Mas na nossa vida vai acontecer, porque existe um Deus nos céus que está se movimentando, está se inclinando no trono, porque o nosso Deus vive. E é por isso que nós estamos aqui, para adorá-lo, para dizer o quanto que nós o amamos, porque Ele é tremendo, porque Ele é poderoso, porque Ele é santo. Aí ele diz assim: andarei perante o Senhor